dando continuidade às falhas provenientes de operação incorreta. E nessa aula nós vamos ver as falhas que ocorrem em luvas e hastes, sendo que praticamente 99% delas são por falha de operação. Então o foco nessa aula vai ser a quebra que ocorre no dia a dia, na perfuração, nos elementos luvas e hastes, e que são provenientes da má operação. Então, começando, nós temos aqui, ó, esse é um corte aí numa luva aí. Vocês podem ver que a luva está toda esgarçada, a ponta dela. Eu vou pegar aqui uma canetinha aqui para gente. Como vocês podem ver que essa área aqui que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Seria o topo de uma luva e ele está todo arrebentado. E por que ocorre isso? E outra coisa, eu vou falar para vocês aqui. Quando o operador deixa chegar numa condição dessa aqui, ó, você pode ter certeza, meu amigo, esse operador ele precisa ser treinado. Esse operador ele não sabe trabalhar com o equipamento. Esse operador está te dando mais prejuízo do que lucro. E para isso ocorrer, problemas são desgaste excessivo nas roscas, separador central da luva, tá? Toda luva, aqui está só o corte longitudinal, mas toda luva ela tem um separador central. Nós já falamos isso, inclusive, em aulas passadas desse curso, quando estávamos falando sobre o equipamento seccionado. É um separador central. Se tiver um desgaste excessivo, ele vai permitir que parte do corpo da haste não rosqueada penetre no interior da luva. E, quando isso acontece, a situação que a luva fica é essa que estão vendo aí, ó. Insuficiência de aperto no acoplamento, desalinhamento na coluna de perfuração. Isso aqui nós já falamos muito disso aqui também. Muitas vezes o operador ele posiciona a máquina, começa a perfurar, daí a pouco ele bota pressão demais, alguma coisa assim. O mastro da perfuratriz, onde está o berço da perfuratriz, ele sai da posição, ele desalinha e a coluna acaba sofrendo por esse problema. Impactos contra o centralizador para auxiliar no desacoplamento. Então, vocês têm, principalmente nas rock, ela tem aquele centralizador de haste que auxilia na hora do emboque dos furos ali. Serve para quê? Quando você está retirando a haste do furo, evitar que a coluna caia dentro do furo aí. Então, esse centralizador ele tem uma função muito importante na perfuratriz e, muitas vezes, esse centralizador já tem um desgaste muito grande ali, ou então o operador não consegue desacoplar todas as hastes batendo no fundo do furo. O que ele faz? Ele bate contra o centralizador. Com isso, essa parte da luva aí, batendo no centralizador, vai ocorrer esse problema aí. E uma outra coisa, isso aí é um problema, nós já falamos também na outra aula, não só traz um problema aqui para o desgaste da luva, tá? Como também para toda a coluna seccionada, que é nada mais, nada menos do que graxa inadequada ou insuficiente. E vamos em frente. Aqui nós temos também uma luva, uma outra parte da luva, só que nesse caso aqui, ó, a luva parte aqui vamos dizer aqui, ó, no colarinho dela aqui, ó, no gargalho dela, essa luva quebra. Quebra, perde esse pedaço aqui e, por isso, você já pode jogar lá fora. Não tem mais utilidade. Então, desgaste excessivo na rosca, desalinhamento novamente aqui, ó, desalinhamento na coluna. Isso, eu falei bastante aí com vocês sobre isso aí, sobre essa situação de que dar pancada na haste ou na luva. O equipamento seccionado ele não foi feito para levar pancada. Ele tem que ser tratado com carinho. A pancada que ele foi feito para levar é no topo da haste, pelo punho, e pronto. Mais nada. Qualquer outra pancada na lateral dele, seja da haste ou seja da luva, você vai estar reduzindo a vida útil dela. Novamente, graxa, se ela for ruim, você vai induzir a esse tipo de problema. Tá? Então, aqui nós estamos falando de trincas transversais. Vamos adiante. Agora aqui nós temos 4 figurinhas. Então, essas figurinhas aqui. As da esquerda são hastes hexagonais, e as da direita aqui são hastes cilíndricas. Essas hastes podem vir a quebrar, porque a moça é o quê? A moça é essa, está vendo uma microtrinca
Aparece aí esse negócio parecendo curva de nível aí de topografia, mas não é curva de nível, não. São microtrincas que aparecem nas hastes, seja às vezes no topo ou no corpo dela aí, proveniente de quê? Pancadas ou marcação de identificação inadequada. Então, se eu for marcar uma haste ou for marcar uma rua, qualquer coisa, e pegar aqueles marcadores que usa em oficina, uma marreta aí, eu acabei com a vida dele. Se eu pego uma haste e jogo ela sobre a outra aqui, ó, eu posso criar uma microfissura aqui, que a olho nu isso aqui não é visto. Só que, quando ela estiver em operação, ela vai quebrar. E um outro problema que ocorre, e aí é menos visível ainda, é quando é no interior, ou seja, onde tem o furo, por onde passa o sopro. Então, você pode ter isso aqui. Isso aqui é pancada? Não, aqui não tem como você dar pancada. Mas aqui, ó, agente de limpeza com elemento corrosivo ou armazenamento em ambiente corrosivo. No caso dessas duas figuras de cima aqui, nós temos, já falei, proveniente pancadas ou marcas de identificação inadequada e manuseio indevido ou uso de chave de haste inadequada. Para se trabalhar com as hastes, tá? Existe todo o ferramental próprio. Só que muitas vezes a pessoa está sem esse, vai uma chave de grife mesmo, traz uma marreta, um martelo lá, que eu dou meu jeito aqui, não precisa de comprar, gastar dinheiro com o ferramental adequado, não. Engano seu, meu amigo, porque a economia que você faz não comprando uma chave adequada para trabalhar com o seu equipamento seccionário pode lhe dar um prejuízo maior do que você imagina. Agora vamos falar aqui, ó, de roscas, roscas das hastes. Então nós temos duas figuras, uma onde ela quebra praticamente perdendo toda a rosca, aqui essa primeira aqui, e a segunda onde você tem uma quebra aqui, ó, no meio da rosca. Também é uma haste que vai para a sucata. E o que provoca esse tipo de problema? A inclinação do furo, ou seja, emboque mal feito, emboque com problema. Eu falei anteriormente, a pessoa faz o emboque do furo, bota pressão na haste lá, o mastro da perfuratriz desloca um pouco de lugar e ele continua furando, ele toca o pau. E aí, companheiro, vai ter problema. Desalinhamento na coluna de perfuração. Avanço insuficiente. O operador ele tem que estar atento ali, e os bons operadores, eles já sabem de ouvido, aí, conhecem isso aí facilmente, aí, até pelo barulho, assim, e vê, opa, não está avançando. Porque muda a característica do barulho da perfuratriz. Quando ela está eficiente, é um. Quando tem algum problema, o barulho é completamente diferente. Roscas desgastadas excessivamente, insuficiência de aperto no acoplamento, às vezes você colocou a haste lá, ainda nem apertou ela direito e já vai sentando a mão na alavanca lá e botando para furar. E a graxa, ela é do princípio ao fim. Então, não vou ficar repetindo graxa aí para vocês. Vocês já sabem disso, já estão cansados de ver aí. Graxa tem que ser de boa qualidade. Tá? Vai fazer em casa e achar que tá bom. Uma outra quebra também que pode ocorrer é quando quebra no meio da haste. Isso aqui é proveniente de desalinhamento na coluna de perfuração por avanço excessivo, alinhamento correto do conjunto, ou ainda pode ser o quê? A estrutura geológica da rocha induzindo a desvios. Eu falei com vocês em outras aulas que é importante que o profissional de perfuração ele não precisa ser geólogo. Ele tem que ter uma noção de geologia. E, na pior das hipóteses, se ele não entende nada, chama o geólogo da empresa dele, ó, a rocha aqui é assim, assado, tal. Que o geólogo vai dar para ele um suporte para ele fazer a marcação da perfuração dele de uma maneira mais favorável, evitando o quê? Essas estruturas geológicas que induzem a desvios. Quem trabalha com perfuração aí já tem um tempo bom aí de trecho aí, sabe muito bem isso aí, ó. Tem haste que chega a virar um anzol. Já vi o operador fazer haste aí virar um C de Carlos. Então, meus amigos, é importante o quê? Conhecimento. Não basta, eu sei operar e tá bom, e que é isso, que é aquilo, vamos lá, toca aí, nós vamos dar produção, nós vamos dar isso, dar aquilo. No fim das contas, você dá produção, mas dá prejuízo, mas dá quebra, mas dá um monte de coisa assim, e você está lá olhando o operador fazendo as cacazinhas dele lá, e acha que está tudo certo. Bom, se instrua, meu amigo. E agora,
Eles vão falar, pô, cara, você já mostrou essa tabela aí na aula passada. Eu mostrei, companheiro, mostrei, companheira. Meus amigos e minhas amigas. Agora, na aula passada, quando eu mostrei isso aqui para vocês, muito bonitinho, tinha essa coluna aqui, ó. Não tinha essa coluna aqui, ó. E essa coluna é o quê? Valor. Ah, cara, mas nós estamos falando de quebra de coisa, você veio falar com valor? Por quê? Eu já estou alertando a vocês, tá? A última aula nossa vai ser de composição de custo. E aqui já dá para você ter uma ideia, e principalmente o profissional que trabalha com mais de uma perfuratriz, duas, três, eu já vi menos aí, tem 10 perfuratrizes ao mesmo tempo. Então, já começa a pôr a sua cabecinha para funcionar aí em termos de custo. Ó. Nós estamos falando aqui uma haste, um punho, uma luva, uma coroa convencional, isso aqui é uma coroa T38, aqui nós estamos falando aqui, ó, de T38, se for T45 é mais caro um pouquinho, se for uma coroa como dois, isso aqui é uma coroa retraque, uma de cada, eu já tenho aqui, ó, R$ 4.865. Então, durmam com esse número na cabeça aí, que nós vamos fazer muita conta depois, na última aula, quando a gente estiver trabalhando com o curso, aí já começa a ver, fala, pô, esse troço não é tão barato assim para ficar quebrando à vontade. Eu não posso ficar perdendo haste, perdendo luva, perdendo punho, perdendo produtividade, porque isso vai impactar no custo aqui e vai impactar também na minha carreira. Uma hora chega um que sabe fazer melhor e você perde teu emprego. Então, abre o olho, pessoal. Abre o olho e começa a olhar isso aqui. Ó. Não é só olhar a máquina trabalhar e a haste entrar pura dentro, lá vai uma, vai duas, vai três. Tá. Não. Olha custo. Olha custo. Ah, eu sei que tem muita gente aí que sabe muito bem o nome xerifado, faz a requisição, pega a haste, leva para lá, pega o bit, leva para lá, mas não sabe quanto custa um haste, quanto custa um bit. Está na hora de começar a ver valores. Porque isso vai valorizar a sua carreira. Tá? E outra coisa, está na hora também de pesquisar fornecedores que possam lhe trazer um custo menor com uma qualidade igual ou superior. E chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre quebra nos bits e coroas. E vamos em frente, que a luta é contínua. Muito obrigado.